Irmãos, boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia em Judas, último livro antes do Apocalipse. É um livro de apenas um capítulo. Judas, versos 3 e 4. Judas 3, 4. Vamos ler juntos? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, aqui nesses versos, nós temos respostas, muitas respostas para os nossos dias hoje. Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, ele se propõe, como o texto diz, a falar da comum salvação. Mas algo, e nós cremos que é o Espírito Santo de Deus, o direciona para que ele fale de um outro assunto, de um outro tema, de algo que perturbava as igrejas daquela época e com certeza perturba muito mais as igrejas nos dias de hoje. Judas então vai falar sobre os falsos mestres, sobre homens, mulheres, jovens, adolescentes que se introduzem na igreja do Senhor não para edificar o povo de Deus, não para pregar o evangelho, não para discipular, não para treinar, não para formar, mas para dividir, para tragar, para tirar o crente do caminho do Senhor. Aqui, Judas escreve, entendendo que ele está nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Os estudiosos da Bíblia dizem que os últimos dias é o espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias se introduziriam em nosso meio falsos mestres. E eles não seriam fáceis de serem identificados. Muito pelo contrário. Eles seriam muito difíceis de serem identificados. Só aqueles que estavam crescendo, amadurecendo nos caminhos do Senhor, só aqueles que estavam realmente alimentando-se da palavra de Deus, só aqueles que estavam se enchendo do Espírito de Deus, teriam condição de identificar aqueles que estão na igreja, mas que não querem saber do Senhor Jesus,
mas que não querem saber de reconhecer que só o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, irmãos, nessa noite, eu queria que você entendesse que nossa resposta a todos aqueles que estão na igreja, mas que não estão na igreja com finalidade de dar-se para Jesus, de dedicar a vida para Jesus, de viver a vida para Jesus, de servir a Jesus. Nossa resposta a essas pessoas é batalhar pela fé contra uma espiritualidade vazia, contra uma espiritualidade secularizada. Irmãos, nos últimos dias a apostasia se alastraria entre nós, e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Cada vez mais as pessoas estão querendo saber menos do Senhor, estão querendo saber menos da igreja, estão pouco se importando com a vida de serviço, de louvor, de adoração ao Senhor. A carta de Judas é uma carta que é muito semelhante ao texto da carta de 2 Pedro. Todas duas falam insistentemente dos falsos mestres. Aliás, o Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, todas elas vão tocar nesse assunto. Irmãos, nós estamos repletos de falsos mestres. Falsos mestres nas igrejas da mídia, nas igrejas históricas, nas igrejas pentecostais, neopentecostais. Estamos repletos de pessoas que parecem ter um discurso afinado com a palavra de Deus, mas, na verdade, eles têm um discurso afinados com o pensamento deles mesmos. Judas começa a carta dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eles são meio-irmãos de Jesus, mas veja que ele começa a carta dizendo que ele é servo de Jesus. Ele não ousa dizer que ele é familiar de Jesus, que ele é irmão de Jesus, para que as portas possam se abrir. Ele é servo de Jesus, porque ele resolveu assumir que Jesus era o Senhor da sua vida quando Jesus foi para a cruz. Enquanto ele viveu com Jesus antes da cruz, ele não tinha, ele não demonstrou fé, ele não demonstrou compatibilidade com a vida de Jesus, com a vida de Jesus como Messias, como ungido, como Senhor, como Salvador. E agora Jesus está aos céus e Judas declara que ele é servo de Jesus. Ele escreve essa carta a todos os chamados, a todos aqueles que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a todos os crentes em todas as épocas. Então essa carta não é uma carta cujo conteúdo diz respeito só à época dele, mas diz respeito a toda a igreja de Jesus. Nós somos igreja de Jesus, então diz respeito a nós. Judas vai deixar muito claro que o objetivo da carta é exortar a todos nós, conscientizar a todos nós que precisamos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas
aqui reunidos, a fé o Senhor Jesus deu a nós. É com essa fé que nós vamos batalhar, para que aqueles que querem nos desviar dos caminhos do Senhor não nos desviem. Aqueles que querem fazer um estrago entre nós, tirando-nos de Jesus, nós vamos batalhar para que eles sejam envergonhados, para que eles desistam de cumprir essa missão diabólica. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com sensualidade, com persuasão. São pessoas que têm persuasão, são pessoas que sabem o que falam, têm convicção do que dizem. Desde muito essas pessoas que não estão na igreja a serviço de Jesus, mas estão na igreja a serviço do diabo, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí Judas vai identificar essas pessoas. Ele vai dizer nos próximos versos que essas pessoas são dissimuladas, são ímpias, são libertinas, negam a Jesus como Senhor, são sonhadores, alucinados, lunáticos, são contaminadores da carne, são insubordinados às autoridades, difamadores das autoridades, difamam seres espirituais. São pessoas corrompidas, gananciosas, gulosas, sem recato, pastores de si mesmos. Só aparentam ter piedade. São sujos, são errantes, são triplamente ímpios, são murmuradores, são descontentes, andam segundo paixões, arrogantes, aduladores, interesseiros, escarnecedores, divisionistas, e não têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Judas está falando para a igreja. Judas não está dizendo que essas pessoas, elas não estão aqui. E aqui, eu não estou dizendo aqui nessa igreja, eu estou dizendo aqui entre nós, como igreja, em todos os lugares. Vejam, Judas queria escrever sobre a salvação comum a todos nós. Mas o Espírito o direcionou a escrever sobre os falsos mestres. Irmãos, não é possível que você não perceba quantos falsos mestres, quantas ideologias, quanta gente vestida de ovelha, mas não são ovelhas. Nós temos visto isso cada vez mais. Nesse período eleitoral, como nós vimos isso. Certos indivíduos se introduziram entre nós. Eles vivem como mundanos. Eles não têm o Espírito. Fingem ter poder espiritual. São divisionistas e rebeldes contra as autoridades. E volto a afirmar, irmãos, para nós não sermos perturbados por essas pessoas, para nós não sermos incomodados por essas pessoas, para nós não sermos tragados por essas pessoas, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus. Precisamos nos alimentar
da palavra de Deus. Precisamos ter uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Sempre houve e sempre haverá falsos mestres, falsos crentes. Havia uma época que a gente chamava falso crente de crente carnal. A gente falava isso direto. A gente falava que tinha crentes que tinham um pé na igreja e um pé no mundo. São falsos crentes. Pessoas que estão na igreja, mas não querem saber de nada da igreja. Elas estão aqui por outros interesses, interesses geralmente egoístas. E, infelizmente, irmãos, é comum que toda a igreja seja frequentada por falsos crentes. Pessoas que se deixam levar pelo secularismo. Pessoas que estão cada vez mais colocando o serviço ao Senhor, a comunhão, a adoração, em segundo, terceiro, quarto plano. E colocando as suas questões pessoais, os seus objetivos, os seus sonhos pessoais acima dos interesses da casa do Senhor, dos interesses do reino do Senhor. Judas diz para nós: não sejamos assim. Não sejamos como esses indivíduos que se introduziram entre nós com sedução para nos tragar. E Judas vai trazer alguns exemplos da punição que Deus permitiu a essas pessoas. Judas vai falar sobre várias pessoas que foram identificadas como falsos mestres, falsos crentes. Vai falar sobre essas pessoas, vai dar exemplo dessas pessoas. Vai falar de Caim, vai falar de Balaão, vai falar de Corá, vai falar de anjos que decaíram e são demônios. Vai contar a história do arcanjo Miguel, que vai assumir o corpo de Moisés em nome do Senhor, e o diabo aparece e quer levar o corpo de Moisés, e o arcanjo diz: olha, que o Senhor te repreenda, porque aqui eu estou em o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos resistir a esse comportamento de aparência de vida cristã, mas que não tem nada de vida cristã. Esses certos indivíduos, irmãos, eles não podem nos tirar a missão. Eles não podem nos desviar da missão. Vós, porém, amados, diz o verso 17, 18, lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos dias, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as ímpias paixões.
são os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. E aí Judas vai nos dizer ainda: vós, porém, amados, versos 20 e 23, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós precisamos batalhar pela fé que Deus legou a nós, que o Senhor legou a nós. Nós temos que crescer espiritualmente, a fim de nos fortalecer no Senhor, para que possamos resistir ao ataque desses falsos crentes, falsos mestres. Judas nos adverte: não nos deixarmos contaminar pelas pessoas que estão entre nós, que tentam de todas as formas nos seduzir para não cumprirmos a missão que Deus nos deu. E Judas vai afirmar categoricamente que o Senhor Jesus é quem nos guarda, é quem guarda o crente salvo até o fim. Não somos nós mesmos. O Senhor Jesus é quem nos guarda, é quem nos preserva, é quem dá a nós perseverança para resistirmos até o fim. O verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É o Senhor Jesus que nos guarda até o fim. Irmãos, nessa noite, nossa missão é falar de Jesus, testemunhar de Jesus àqueles que estão em dúvida. E não dar conversa, não dar trela. Aqueles que estão aqui, ou aqueles que estão na igreja de Jesus, para nos afastar do Senhor. E com certeza esses vão fazer coisas que são muito semelhantes às coisas de Jesus, mas não são de Jesus. O texto dessa carta de Judas, irmãos, nos dá a certeza de que o Senhor Jesus nos chamou para defender a fé, para opor-se aos falsos mestres. Essa epístola de Judas nos dá a garantia de que Cristo nos guarda, Cristo nos preserva. Nós podemos defender a fé, que o Senhor Jesus há de nos guardar de todas as circunstâncias adversas. E ganhar para Jesus aqueles que o Senhor Jesus quer salvos. Ganhar para Jesus aqueles que ainda não confessaram, mas que em breve confessarão com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não sejamos inocentes, ao ponto de pensar que todo mundo vai abraçar o Evangelho com o maior prazer.
porque certamente muitos vão tentar de todas as formas impedir que o Evangelho chegue àqueles que o Senhor Jesus quer salvar. Então, irmãos, nessa noite, noite de ceia, noite que lembramos que o Senhor Jesus sacrificou-se em nosso lugar e nos deu vida eterna, nos quer batalhando pela fé que o Senhor Jesus delegou a nós. Esse sacrifício do Senhor Jesus é para que possamos batalhar pela fé, para que aqueles que querem qualquer outra coisa, que não seja servir a Jesus, que não seja entregar-se a Jesus, sejam postos daqui para fora, sejam refutados. E aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que certamente ainda hão de confessar a Jesus como Senhor, que esses sejam salvos para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos nessa noite. O Senhor nos chama, o Senhor nos dá esse desafio de batalhar pela fé, pelo teu Evangelho, Senhor. E quando a tua palavra diz a nós que é uma batalha, porque é uma batalha mesmo. Não vai ser fácil. Vai exigir de nós tudo em nós. Vai exigir nossos recursos, vai exigir nossas forças, vai exigir nossa intelectualidade, nosso pensamento, nossa consciência, vai exigir nosso físico, nosso vigor. Porque, Senhor Jesus, certamente há muitos que nos rodeiam, que estão com o objetivo de nos tirar do Senhor, de nos desviar do Senhor, de fazer com que o acesso ao Senhor seja bloqueado. Mas o Senhor diz na palavra do Senhor que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que há de dar a nós perseverança até o último fôlego de vida. Não só para a nossa própria salvação no Senhor, mas para que possamos levar a salvação do Senhor a todos aqueles que o Senhor quer salvar através de nós, Pai. Por favor, Senhor, que participando dessa mesa, do pão e do vinho, sejamos revigorados, sejamos revitalizados, possamos assumir esse desafio, de que mesmo que não seja uma tarefa fácil, mesmo que seja uma tarefa que há de nos consumir, nós vamos cumpri-la até o último fôlego de nossa vida. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.